analyze to the best of our ability anything in the air that may have. A ideia de algo inexplicado ou desconhecido pode ser intrigante. Objetos não identificados geralmente envolvem mistério e incerteza que podem ser emocionantes. Nos últimos anos, os residentes na Turquia relataram um aumento de objetos voadores não identificados, observando que não correspondem a aeronaves como aviões e helicópteros. Em algumas ocasiões, foram vistos voando a velocidades incríveis. O que isso poderia ser? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever e deixar o seu like e também ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Bom, no vídeo de hoje exploraremos os detalhes desse evento que aconteceu na Turquia relacionando com outros avistamentos em 1952. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Em imagens e vídeos online mostra o que parecem ser esferas brilhantes e objetos silenciosos no céu. As testemunhas afirmaram que não faziam um som e um desses vídeos mostram estranhas esferas brancas voando ao redor dos edifícios. Alguns momentos depois, há um raio que revela uma grande formação parada no céu. Quando esta filmagem chegou online, fez com que várias pessoas apresentassem diferentes teorias para tentar explicá-lo. Alguns sugeriram que a misteriosa aeronave era genuína e que os orbes poderiam ter sido enviados por ela. Enquanto especialistas disseram que o vídeo pode ser real, o que estamos vendo no céu é apenas um fenômeno natural que dá a impressão de que um grande objeto está lá. Os céticos também disseram que a filmagem é provavelmente falsa e criada por efeitos especiais. Curiosamente, aqueles que pesquisaram objetos não identificados disseram que as esferas brilhantes é um dos fenômenos mais comuns em tempestade e, na verdade, não se trata de OVNIs. Avistamentos misteriosos de OVNIs podem andar de mãos dadas com o fenômeno climático natural conhecido como flashes de sprites no alto da atmosfera, desencadeados por tempestades. Sprites aparecem repentinamente quando relâmpagos de trovoadas excitam o campo elétrico acima da tempestade, produzindo flashes dançantes de luz brilhante. Sprites podem assumir a forma de bolas de eletricidade em ritmo acelerado, embora também possam formar estrias ou tentáculos. Contudo, documentos desclassificados mostram exatamente o oposto e que as autoridades estão cientes dessas aeronaves há muitos anos. Durante 1952, após o fim da Segunda Guerra Mundial e as crescentes tensões entre os aliados da OTAN e da União Soviética, não era incomum que os jogos de guerra navais simulados ocorressem em diferentes pontos estratégicos controlados pela OTAN. O que foi incomum, no entanto, foi a série de relatos sobre fontes voadoras de objetos não identificados. Discos voadores sobre Washington deixaram a imprensa em frenesi. 1952 marcou o ano em que a febre OVNI se espalhou pela América da Guerra Fria. Os eventos no final de julho daquele ano elevaram essa mania a níveis críticos. Foi quando o avô de todos os avistamentos de disco voador ocorreu nos céus da capital do país, causando uma queda coletiva de costa a costa. Ao longo de várias semanas, até uma dúzia de objetos inexplicáveis riscaram repentinamente os céus de Washington D.C., detectados não apenas por malucos, mas por operadores de radar, pilotos profissionais e outras testemunhas altamente confiáveis. A Força Aérea embaralhou caças, mas os discos os ultrapassaram. Nos Estados Unidos, manchetes de ficção científica surgiram, rumores voaram e avistamentos dispararam. Quando o presidente Harry Truman silenciosamente pediu respostas, um representante da equipe secreta de investigação de OVNIs da Força Aérea, Projeto Blue Book, foi convocado para D.C., culpando o clima por tudo. Mas o que realmente aconteceu? Era pouco antes da meia-noite de 19 de julho de 1952, no Aeroporto Nacional de Washington, agora Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, quando um controlador de tráfego aéreo avistou 7 objetos voadores não identificados no céu a sudeste da capital do país.
O controlador Edward Nugent pediu aos colegas que verificassem novamente o que ele estava vendo. Eles confirmaram que o equipamento estava funcionando corretamente e o que eles puderam ver não estava seguindo um padrão de voo típico. Não muito tempo depois, os controladores puderam ver outros objetos brilhantes pairando sobre a Casa Branca, então ocupada pelo presidente Harry Truman, e o edifício Capital. Jatos de combate foram retirados da base aérea em Newcastle, em Delaware, na madrugada de 20 de julho de 1952. Mas os OVNIs desapareceram do radar e da vista quando os caças chegaram à cidade. Assim, quando a falta de combustível forçou os jatos a retornarem a Delaware, o radar detectou OVNIs novamente, levando os controladores de tráfego aéreo a acreditar que as misteriosas naves poderiam interceptar e entender o tráfego de rádio. Ao amanhecer, os objetos não eram mais visíveis no radar nem a olho nu. No fim de semana seguinte, os estranhos fenômenos aconteceram novamente. Por volta das 20 horas da noite de 26 de julho, um piloto e um comissário de bordo de um avião com destino ao aeroporto notaram luzes estranhas acima de sua aeronave. Mais uma vez, caças correram de Delaware para Washington e os controladores de tráfego aéreo puderam ver vários objetos não identificados no radar. Naquela noite, um dos pilotos de caça viu as luzes estranhas e tentou persegui-los, mas sua nave não era páreo para a velocidade dos OVNIs e encerrou sua perseguição. Depois de 2 fins de semana consecutivos de atividade de OVNIs sobre a cidade, o presidente Truman pediu para ser informado por um representante do projeto Blue Book, o novo programa da Força Aérea para documentar e estudar avistamentos de OVNIs relatados. Especificamente, o projeto Blue Book queria determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional. 1952 estava no meio do Red Scare e a Guerra Fria fervia no horizonte. E analisar dados e relatórios sobre OVNIs de maneira científica se mostrava necessário. A resposta da Força Aérea. O Major-General da Força Aérea John Sanford, diretor de inteligência da USAF, e Roger Ramey, diretor de operações da USAF, deram uma conferência de imprensa bem concorrida no Pentágono, em 29 de julho de 1952. No evento, Stanford afirmou que os avistamentos visuais sobre Washington poderiam ser explicados como fenômenos aéreos mal identificados, como estrelas ou meteoros e radares desconhecidos. Os alvos poderiam ser explicados pela inversão de temperatura que estava presente no ar sobre Washington em ambas as noites em que os retornos do radar foram relatados. Além disso, Stanford afirmou que os contatos de radar desconhecidos não foram causados por objetos materiais sólidos e, portanto, não representam ameaça à segurança nacional. Em resposta a uma pergunta sobre se a Força Aérea havia registrado contatos de radar de OVNIs semelhantes antes do incidente de Washington, Sanford disse que houve centenas de tais contatos onde ocorreram interceptações de caças da Força Aérea, mas afirmou que eram todos iguais. Foi a maior coletiva de imprensa do Pentágono desde a Segunda Guerra Mundial, e as histórias da imprensa chamaram Sanford e Ramey de os 2 maiores especialistas em OVNIs da Força Aérea. Entre as testemunhas que apoiaram a explicação de Sanford estava a tripulação de um bombardeiro B-25, que sobrevoava Washington durante os avistamentos de 26 a 27 de julho. O bombardeiro foi vetorado várias vezes pelo Aeroporto Nacional sobre alvos desconhecidos nos radarscópios do aeroporto, mas a tripulação não conseguiu ver nada em comum. Finalmente, como relatou um membro da tripulação, o radar tinha um alvo que acabou sendo a viagem de barco a vapor da Wilson Lines para Mount Vernon. O radar com certeza detectou o barco a vapor. O capitão da Força Aérea, Harold May, estava no centro de radar em Andrews, AFB, durante os avistamentos de 19 a 20 de julho. Ao ouvir que o radar do Aeroporto Nacional havia captado um objeto desconhecido vindo em sua direção, May saiu e viu uma luz que mudava de vermelho para laranja, para verde, para vermelho novamente. Às vezes mergulhava repentinamente e parecia perder altitude. No entanto, May pensou que estava simplesmente vendo uma estrela distorcida pela atmosfera e que seu movimento era uma ilusão.
Às 3 horas da manhã de 27 de julho, um avião da Eastern Airlines voou sobre Washington e foi informada de que um objeto desconhecido estava nas proximidades. No entanto, a tripulação não viu nada em comum. Quando foram informados de que o objeto havia se movido diretamente atrás de seu avião, eles começaram uma curva fechada para tentar ver o objeto, mas foram informados pelo centro de radar do Aeroporto Nacional que o objeto havia desaparecido quando começaram a curva. Dessa forma, a pedido da Aeronáutica, o Centro Técnico de Desenvolvimento e Avaliação da CAA fez uma análise dos avistamentos de radar. A conclusão deles foi que uma inversão de temperatura foi indicada em quase todas as instâncias quando os alvos de radar não identificados ou objetos visuais foram relatados. O projeto Blue Book acabaria por rotular os blips desconhecidos no radar de Washington como imagens falsas causadas pela inversão de temperatura, e os avistamentos visuais como meteoros, estrelas e luzes da cidade mal identificados. Nos últimos anos, 2 proeminentes céticos de OVNIs, Donald Menzel, um astrônomo da Universidade de Harvard, e Philip Klass, um editor sênior da revista Aviation Week, também argumentaria a favor da hipótese de inversões, miragem de temperatura. Em 2002, Klass disse a um repórter que a tecnologia de radar em 1952 não era sofisticada o suficiente para filtrar muitos objetos comuns, como bandos de pássaros, balões meteorológicos ou inversões de temperatura. O repórter acrescentou que os defensores dos OVNIs argumentam que, mesmo assim, controladores experientes poderiam diferenciar entre alvos espúrios e objetos metálicos sólidos. Klass discorda. Pode ser que tivemos 2 controladores burros no Aeroporto Nacional naquelas noites. Klass acrescentou que a introdução de filtros digitais na década de 1970 levou a um declínio acentuado nos avistamentos de OVNIs no radar. Só havia um problema. O líder do próprio projeto Blue Book da Força Aérea, o capitão Edward Ruppelt, não foi consultado antes da entrevista coletiva. Ruppelt, posteriormente, denunciou publicamente a explicação da Força Aérea, dizendo que as inversões de temperatura já eram anomalias de radar bem documentadas e que o que aconteceu em Washington, D.C., não estava relacionado a uma inversão. O projeto Blue Book operou até 1969 e, em seu relatório final, as autoridades disseram que nenhum OVNI jamais havia sido uma ameaça à segurança nacional e não havia evidências de que qualquer avistamento fosse de natureza extraterrestre ou representasse tecnologia avançada. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que tudo isso foi um verdadeiro encobrimento? A Força Aérea sabia mais do que disse e os oficiais simplesmente queriam conter o pânico público? Conte pra gente nos comentários, pois queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho das notificações. Um forte abraço!